Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez pela oportunidade, pedimos nesse momento o auxílio do alto dos irmãos da espiritualidade superior, trabalhadores desta casa que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão, que a nossa irmã Cristina possa ser bem intuída, e o será com certeza pelos irmãos da espiritualidade superior, e que nós outros possamos absorver ao máximo os ensinamentos que nos serão passados. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome, e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Cristina Ferro. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje, eu vou iniciar falando, antes do nosso assunto propriamente dito, isso aqui é um texto retirado da Revista Espírita, né? Talvez algumas pessoas possam não conhecer. Então, a Revista Espírita é um jornal de estudos psicológicos, tem 12 volumes, foi um periódico mensal que circulou pela primeira vez em Paris, 1º de janeiro de 1858, e foi publicado sob a responsabilidade direta do Allan Kardec até a sua desencarnação. Kardec transformou a Revista Espírita numa espécie de tribuna livre, na qual a reação dos homens, a impressão dos espíritos acerca de determinados assuntos, ainda hipotéticos ou mal compreendidos, enquanto ele aguardava a confirmação pelos espíritos superiores, utilizando o critério da concordância e da universalidade do ensino dos espíritos. Então, a gente vê na Revista Espírita de fevereiro de 1863, esse texto que diz: semeando a incredulidade, minais os fundamentos da ordem social, estimulais a anarquia, as reações sangrentas, nós, trabalhadores, para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, de casta, de seita, de cor, de opinião política ou religiosa, numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Então, o Espiritismo, que ora se iniciava, né, ele tem esta finalidade, né? Então, nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar os inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção. Então, por isso, eu hoje trouxe esse tema da fé, porque a fé é muito importante para que a gente possa embasar essa nossa missão, né? Precisamos trabalhar a fé. Nós vamos falar sobre a crença. E no dicionário, o que se diz que é uma crença? É um estado, um processo mental, uma atitude de quem acredita em pessoa ou coisa. A fé, segundo os espíritos, né, porque a fé divina e a fé humana está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. E esse item, a fé divina e a fé humana, é do Espírito Protetor de Paris, de 1863. Então, o que eles nos dizem que é fé? Fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. Então, a gente já vem com isso, né? É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Então, nós temos dentro de nós essa crença, sabemos, né, que nós temos essa crença em Deus, que nós temos a fé dentro de nós. Mas, o que os Espíritos nos alertam? Que a gente precisa fazer germinar essa semente. E que a gente não tem ideia dos prodígios que podemos fazer quando nós acreditamos. Acreditamos em Deus, em primeiro lugar, e em nós mesmos. Até o presente, a fé só foi compreendida num sentido religioso. Cristo a revelou como uma poderosa alavanca
Cristo demonstrou quanto pode o homem que tem fé, ou seja, uma vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Então, a fé, ela é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às suas necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem na Terra, um homem de gênio, ele persegue a realização de um grande empreendimento, ele tem tanta fé, né, de que aquilo, ele sente que ele pode conseguir aquilo, que ele vai desbravando, ele vai superando os obstáculos para ele chegar naquele objetivo. Ele estabeleceu, a minha meta é essa, e aí com essa determinação e com essa fé, ele chega onde ele quer. Essa fé, essa força que ele gera é extraordinária. Essa força é criada por nós. E todos nós podemos acessar essa sabedoria, né, essa semente que há dentro de nós. Quando a gente duvida um segundo, desmorona como um castelo de areia. Então, nós precisamos exercitar esta fé, né, até em nós mesmos, nas nossas realizações terrenas. E o homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações. Ele tira da sua fé a certeza da felicidade. O Espiritismo nos dá isso. Cristo, né, Cristo já veio no Evangelho revelar que o cerne do seu ensinamento era nos mostrar a vida futura, que somos eternos e imortais. Esse foi o eixo principal de Cristo. E a doutrina vem nos esclarecer, porque aí, mais um pouco evoluídos intelectualmente, já podíamos compreender melhor, né, e ouvir nesse intercâmbio com o mundo espiritual o quão verdadeiro é isso, né? Então, o homem, quando ele está motivado, ele adquire a força necessária. Por que eu vou ficar marcando passo se eu tenho esta fé? Eu sei que a minha destinação é uma perfeição a que eu quero chegar, então eu vou à luta para conseguir isso. E aí a gente vai conseguindo se tornar, de fato, um homem de bem. E aí se realizam milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação, porque nós estamos imbuídos deste objetivo de alcançar a perfeição que nos é possível o mais rápido possível. Né? Não quero ficar marcando passo, nem deixando para outra encarnação, que eu posso resolver agora, eu vou resolver agora. E os Espíritos nos dizem, não há mais inclinações que com a fé não possam ser vencidas. Que é uma frase mais forte do que essa para nos mobilizar, para nos motivar, para tirar das nossas costas aquele peso que a gente vem de outras vidas, né, que carrega a cruz nas costas, o peso da cruz de Cristo, das dificuldades todas, é para sacudir. O Espiritismo veio nos mostrar que sacode isso, não tem cruz nenhuma. Eu era menos perfeito do que sou agora, somos espíritos inferiores no planeta de provas e expiações, mas tenho as ferramentas para chegar lá. E posso agir conscientemente no meu dia a dia para fazer crescer e germinar e florir essa semente da fé que está dentro de mim. E a gente precisa disso urgente, para que a gente possa também iluminar ao nosso redor, ser instrumentos da espiritualidade, ser pontos de luz, onde parece que reina o caos. Mas nós que cremos em Deus, de verdade, sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, seja nas minhas situações particulares, seja no meio onde eu estou, seja no meu trabalho, seja onde for. Está tudo certo, Ele está lá no controle das coisas. E tudo o que acontece é a lição para a gente. Somos eternos aprendizes. E precisamos nos comportar como aprendizes. Na vida, na oportunidade da encarnação, não existe cola, não dá para colar. A gente vai repetir de série e vai reclamar toda vez que, mas meu Deus, eu não consigo. Elimine essa palavra não da sua vida.
Quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente acredita, se a gente não consegue, né, não é porque a gente é doido, é porque aí o universo dá um feedback, ó, você está saindo da rota. Né? Por exemplo, eu quero ficar milionário. Né? Você pode querer muito, mas isso é bom para você? Na verdade, é bom? E se você não for atendido e não conseguir, é porque Deus te esqueceu? Não, é porque não era essa rota que você tinha que trilhar para você ser melhor. Cada um tem sua rota. E esta da riqueza, que muitos de nós almejam, é uma das mais perigosas. Porque fecha essa porta aí que se liga a Deus e que entende que eu estou aqui para aprender e para servir, e exacerba o egoísmo. Eu vou desfrutar, eu consegui, eu vou desfrutar, e os outros, cada um faz por si. Então é uma prova que, se a gente tem sã consciência, a gente nem quer ter. De fato não quer ter se conectar à abundância da vida, sim, ter tudo aquilo de que eu necessito para o meu aprendizado nesta vida. Mas sobrando, nem vale a pena. Eu, como espírito inferior, é mais fácil de eu escorregar. Então, os espíritos nos dizem aqui, olha só, está até na página 249, se alguém quiser depois ver. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço desta força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. O que a gente pode fazer, então, para incrementar essa força, pôr a nossa vontade a serviço desta força? Em primeiro lugar, a gente precisa ver... Vamos ver se vai abrir o negócio, né? Entender isto aqui, né? Você não acorda um belo dia e se transforma numa borboleta. Crescer é um processo. É cada dia, é cada momento de dia do seu aprendizado que você vai crescendo. Não tem mágica nisso, né? Quando eu era jovem, eu ouvia sempre, eu ouvia algumas vezes, mas isso me impressionava, quando diziam assim, não, o cérebro humano é um mistério. Se vocês soubessem o que ele é capaz de fazer, não usa 1% do que era, do que pode ser. E aquilo me causava uma estranheza. Mas o que será que o cérebro que eu poderia fazer que eu não faço? Né? Mas aí, com o passar dos anos, né, a gente vai vendo aí a neurociência, a reprogramação neurolinguística, e a ciência investiu no estudo de como funciona esse nosso corpo, né? A parte do cérebro no nosso corpo. E a gente, essa é a nossa morada nessa terra, e a gente precisa cuidar muito bem dela, mas a gente também pode aprender a utilizá-la melhor em nosso favor, sem que isso seja nada de fantástico. Então, o que acontece? Todos nós olhamos, né? A realidade externa, ela é igual para todo mundo. Mas a partir do momento que ela passou pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelos nossos sentidos, aí para cada um ela é diferente. E isso é fantástico que a gente compreenda e aprenda, porque depende da percepção de cada um. Então não adianta eu querer que meu filho, que meu marido, seja lá quem for, veja tão claro, né, entre aspas, como eu. Porque todos nós temos o filtro das nossas experiências. E olha que a gente ampliando pelo Espiritismo, a gente vê que a gente tem o filtro das experiências de várias encarnações. Eu posso até não lembrar, mas elas estão no meu arquivo. Cada um tem o modo como percebe, cada um está sendo minado pelos seus traumas, pelas suas realizações. Você cria um foco quando você se traumatiza ou tem medo de alguma coisa, é como se você ligasse uma lanterna. Se alguém que entrar aqui no centro tiver muito medo de aranha,
ela vai entrar olhando se tem aranha. E ela vai achar, provavelmente, alguma aranha. É porque onde eu vou está lotado de aranha? Não, porque ela liga uma lanterna para achar a aranha. Quem não tem medo, nem estou pensando nisso. Quem é distraído, nem estou pensando nisso. A gente liga uma lanterna e um foco naquilo que nos causa medo, naquilo que nos deixa, foi uma mágoa, um medo, alguma coisa assim. E os nossos interesses. O que a gente presta atenção é o que interessa a gente. Então, para cada um isso é diferente. Não dá para querer. Aí a gente começa a perceber como é importante não julgar o outro. Porque o filtro dele não é igual ao meu. Então, o outro percebe a vida e as coisas de uma outra maneira. A sua experiência, aquilo que você foi capaz de entender, o que você concluiu, isso vai se repetindo. E conforme na sua vida isso se repete, se torna uma crença. Essa crença que você tem, ela pode ser uma crença boa ou uma crença ruim. Você ouve falar na infância tantas vezes a mesma coisa, você acredita. Quando alguém chega para você e diz assim, você não sabe nada, né? Alguns pais têm essa, né? Você não sabe, você é criança. Quando você crescer, você vai saber. Aí você vai começar a acreditar, se você ouve isso no colégio, não sei aonde, que você não sabe nada, que você não é capaz. Essa é uma crença negativa que você passa a acreditar. E isso vai se tornando um cimentinho, né? Um monte de arquivinho dentro da gente disso. Se a gente começa a perceber, né? Se a gente foi criado, por exemplo, achando que é muito difícil ganhar dinheiro, é muito difícil ter sucesso na vida. Você vai batalhar, mas você não vai ser reconhecido. Você tem uma crença de que não é possível. Você tem essa crença dentro de você que é muito difícil. E eu posso mudar essa crença? Posso. Se eu souber que eu tenho, se eu ficar atento que eu tenho, né? Quantas pessoas às vezes falam, eu odeio jiló. Mas você já comeu jiló alguma vez? Não. É uma crença que a pessoa tem baseada no que alguém diz. Porque jiló hoje em dia nem amarga. Para dizer que é amargo, quem come jiló aí sabe que jiló não amarga. Quando eu era criança até amargava, mas agora não amarga mais. Então, a crença, as crenças que nós temos são o botão de liga e desliga das nossas capacidades. Se eu tenho um monte de crença que me limita, que me puxa para trás como cordas amarradas, não adianta eu querer dizer que eu vou ser bom, que eu vou ser menos orgulhoso, sei lá, estabelecer metas para mim, quando eu estou preso a essas coisas que diziam que você é uma menina má, você bate no coleguinha. Isso é muito forte dentro da gente, até o momento que a gente resolve, peraí, não sou, né? Eu fiz o melhor que eu sabia, com o que eu tinha naquela época. Hoje eu posso assumir que eu quero ser diferente, que eu quero mudar. E a gente sempre tem mais facilidade de aprender aquilo que a gente conhece, eu já ouvi falar. Se alguém chega aqui falando uma coisa que a gente nunca ouviu, você nem presta atenção, então você não registra aquilo. Mas se traz um aprofundamento, ou seja lá o que for, de uma coisa que eu pelo menos já ouvi falar, já vi uma propaganda, meu cérebro já se liga naquilo. E aí eu já fico mais alerta para aprender, mais disposto a aprender. Então, na doutrina espírita, a gente tem N coisas que a gente pode aprender e ela é revolucionária porque ela nos mostra em que caminho eu vou seguir, que vai ser diferente de tudo que eu já fiz até hoje, que vai me levar para um lugar diferente do que eu já vi, porque não adianta você plantar batata e querer colher rosa, não vai colher rosa nunca. Então, se a gente está numa luta aí pela nossa evolução espiritual, mas está fazendo a mesma coisa que sempre fez, não vai sair do lugar. A gente tem que mudar nosso posicionamento, né? E aí, a gente tem esse slide aí. Nada aprisiona você, a não ser seus pensamentos.
Nada limita você a não ser seus medos. Nada controla você a não ser suas crenças. A partir do momento que eu me disponho a me modificar, e eu posso saber, né, que não existe nada fácil ou difícil, existe o treinado e o não treinado, que o impossível é o que ainda não foi feito, e se a gente vê o invisível, nós realizamos o impossível, nós podemos começar a mudar a nossa rota e começar num caminho de fazer aqueles prodígios que os Espíritos nos disseram que nós somos capazes de fazer. Porque a fé, para ela... Espera aí que eu acho que eu estou no lugar errado. Então, a gente precisa, né, acessar esses recursos que nós temos dentro de nós. A gente já tem, não é milagre. A ciência vem mostrando para a gente. A nossa asa da intelectualidade, né, da descoberta da ciência, está lá na frente, mas a nossa moral está lá atrás. E os Espíritos vêm nos ensinar, vocês têm o recurso para puxar essa moral aí, para ela chegar pau a pau, para vocês serem mais felizes, está dentro de vocês, acordem. Você possui todos os recursos de que você necessita. A repetição é a mãe do aprendizado. Então, hoje eu quero treinar que eu vou ser de tal forma. A primeira vez não vai dar, a segunda não vai dar, você vai ter que ficar pensando naquilo, igual quando você aprende a dirigir, né, que passa a marcha, agora eu olho para não sei aonde. Eu até nem sei falar direito, porque eu não consegui dirigir até hoje. Mas, enfim, é o que eu ouço as pessoas dizer. Depois você está conversando, ouvindo música, né? No início, se alguém botar um DVD lá, eu ligar, não, tira isso que eu tenho que estar com a minha atenção aqui. Senão eu vou bater, vou fazer. Depois você mesmo já ligou, já está com aquilo, né? Já está com aquilo alto, e está no automático. Né? Você já está fazendo aquilo. Então, para a gente ser diferente, tem que ser isso também. Treinamento. Treinamento exaustivo, né? Pensamento positivo. A nossa mente não entende a palavra não. Então, vocês podem ver, se você acorda um dia e fala, hoje eu não vou comer doce. A desgraça está feita, porque você vai ficar o dia inteiro pensando no doce. Porque quando a gente pensa, a primeira coisa que vem na nossa mente é uma imagem, tá? E a imagem que você faz é a qual? De uma torta deliciosa. E aí o não, não existe o não. Então é isso, eu não vou conseguir. Esquece, já não conseguiu, não precisa nem tentar mais. Né? Então é o pensamento sempre numa afirmativa, para que você possa ter o êxito naquilo que você deseja. Estabelecer uma meta. O que eu quero no lugar disso? Isso eu já sei que eu conheço, mas o que eu quero no lugar disso? Né? Se eu sou uma pessoa que não tenho confiança, né, fico inseguro com as coisas, não, eu não vou saber fazer isso, né, eu não vou... O que eu quero em vez disso? Me sentir confiante. Então, pensa numa vez na sua vida que você se sentiu confiante. Aí você pensa, você olha, você sente aquela cena, você sente, né, aquele sentimento que te deixou até inchado, grande. E quando você precisar ser confiante, lembra daquela cena. Porque essas emoções vão vir junto com você. E aí você vai caminhar passos adiante. Nós não estamos nessa abençoada oportunidade para ficar estagnado nem para reclamar. Porque vocês também já devem ter ouvido que reclamar é clamar de novo. Então, quanto mais você reclama, mais acontece a mesma coisa, até que a gente aprenda. E vai mudando o disco, né? Vai mudando a fita, vão subir na escada, vão aparecer outros desafios. Há muitos anos atrás, eu vi um filme, não tenho muita memória não, mas esse filme marcou que ele era Sim Senhor, com Jim Carrey. E eu sei que a história era assim, durante 24 horas no dia, ele sempre falava não para tudo. Deu um negócio nele lá que ele só falava assim. E a vida dele virou de cabeça para baixo, porque ele passou a dizer sim. E isso é uma coisa que a gente precisa adotar. Eu comecei a fazer isso, a dizer sim. Eu estou com medo, será que eu dou conta? Eu digo sim, e eu creio, eu confio.
E eu vou. Isso muda a vida da gente. Não são grandes coisas, são essas pequenas coisas. Alguém te convidou para assumir alguma coisa, dá aquele medão, né? Dá um medão e dá aquilo. Preferível não fazer, né? Porque eu estava bem vendo televisão, sem compromisso, podia dormir, podia faltar, e isso é um compromisso. Não, eu digo sim. E eu vou fazer. E vou fazer o melhor que eu puder, com o que eu sei, até que eu vou aprender a fazer melhor e melhor. É assim que a vida feliz funciona. Neste planeta de provas e expiações, ou em qualquer outro. Em outros deve ser muito melhor. Mas, por enquanto, a gente está aqui. E é essa nossa parada que a gente tem que fazer melhor. A gente precisa se mobilizar, né? Tem uma história que eram dois pedreiros, né? A pessoa chegou e perguntou a um: o que você está fazendo? Eu estou botando um cimento do lado do outro com massa no meio. Perguntou para o outro: o que você está fazendo? Eu estou construindo o maior estádio do mundo, palco de muitas emoções. Olha a diferença. Os dois estavam fazendo a mesma coisa. Mas um deles sabia o que ele estava fazendo. Colocou vida, colocou propósito, colocou ideal, finalidade naquilo. E ele sabia que estava fazendo parte de uma coisa grandiosa. E nós estamos, cada um de nós que estamos aqui nesse planeta, viemos fazer alguma coisa grandiosa. Por pequenininho que seja, Deus, que é Pai de infinita bondade e misericórdia, que está no controle de tudo, nos deu essa oportunidade de estar aqui, com essa nossa missão. Não vamos apequenar, né? Tornar pequeno, tornar mesquinho uma coisa que é fantástica, que é maravilhosa. Fazemos parte dessa engrenagem que rege o universo dos universos. Eu não estou aqui hoje à toa. Você não está, você não está. Nós viemos para servir. Qual é a finalidade da nossa vida? A de todo ser humano é servir. Porque ninguém veio aqui tirar férias, nem curtir a vida. Nós viemos para aprender a nos relacionar, a estar um com o outro, aprender, transformar aqueles instintos com que fomos criados em sentimentos ao longo das encarnações. Sentimentos mais elevados, mais apurados. Isso nós viemos fazer aqui. E a gente não pode perder essa oportunidade. Nós temos acesso a todas essas ferramentas que vão nos impulsionar. Não dá para ficar com o livro fechado e fingir que não viu, porque vai bater de novo, de novo, de novo na nossa porta até que a gente resolva, né? Dedicar 100% da nossa energia aos nossos objetivos. Que hoje a gente dedica 40 e 60 estão prendendo a gente naquelas crenças que não valem nada. Tá bom, na minha vida um dia eu já fui mais egoísta do que sou hoje, mais inativo, mas eu fui. Ficou lá aquilo, é hoje. Só existe o hoje, só existe o agora. Amanhã eu nem sei se eu vou estar aqui. Então a gente aprender a botar os olhos no presente, no hoje, no agora, está inteiro aqui. Né? Estamos aqui estudando o Espiritismo. Não estou pensando se eu tenho que passar roupa, passar no supermercado, no hortifruti novo, o que eu vou fazer depois. Eu estou aqui, absorvendo tanto essa paz e essa harmonia que estão presentes nesse ambiente, que cada um de nós pode sentir e pode acessar, como o que eu estou representando aqui, neste momento. Então, a gente aprender a estar presente é muito importante. Jesus, em algum momento, disse, ou algumas vezes, eu e o Pai somos um. Por que ele e o Pai são um? Porque eles estão alinhados. Alinhados no mesmo propósito, com a fé, com a certeza. E a gente aqui pode ser um com o Pai, a gente pode estar alinhado? Pode. Devemos.
podemos estar alinhados com o Pai. E é isso que a gente precisa fazer, ter congruência no que o Pai quer, no que eu quero e no que eu sou para os outros. Todos os dias de manhã, ao se levantar, a primeira coisa é ser grato, gratidão por estar vivo, por ter essa oportunidade aqui. Eu me alinho com os seus propósitos para a minha vida. Tenho certeza que estou preparada para isso, para viver o meu dia da melhor maneira possível. Isso é um exercício, é um treinamento. Há um tempo atrás, eu estava ouvindo um teólogo falar uma coisa que eu achei interessante por uma coisa, né? Ele dizia que demônio quer dizer uma legião, quer dizer divisão, né? Então eu achei isso interessante porque quando a gente se dispersa, quando a gente divide, quando a gente semeia a discórdia, quando a gente não se importa com o outro, quando a gente fragmenta a vida, a gente se afasta desse alinhamento e dessa congruência com Deus. E aí, não é uma figura, né, que existe de demônio, mas a gente se perde, porque a gente fica em pedacinho. A gente tem que se juntar e se alinhar pela fé e pela certeza, para a gente poder alinhar o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Parar de dizer que a gente quer alguma coisa, sentir e fazer o contrário, fazer o que a gente não devia fazer, e não fazer o que a gente deveria, e depois dizer, mas eu não consigo. Tenta com as pequenas coisas que você vai ver que você consegue. Né? É aquela vontade ativa que eu falei no início. Ter uma vontade ativa. Comecei a ser livre quando eu descobri que a jaula é feita de pensamentos. A porta está aberta. A gente nunca para de pensar, mas a gente pode só deixar passar e não prender aqueles que não interessam a gente. Os de mágoa, os de raiva, os de tristeza, os de medo, deixa passar. Quando passar um que fala, você pode, tenta, vai lá que você vai conseguir, segura esse. Para qualquer situação. E aí, nesse capítulo também, está lá a fé, que é a mãe da caridade, a mãe da esperança e da caridade. Que a fé, para ser proveitosa, ela deve ser ativa, ela não pode adormecer. É a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. Então, a fé, ela vela pela esperança e pela caridade. A fé divina, inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem ao homem de bem. É a base da regeneração. Necessita ser uma base forte e durável. Se a menor dúvida puder abafá-la, que será do edifício que construíste em cima dela, né? E a gente tem que ver que sentir Deus, esse é o fundamento de toda a nossa mudança espiritual. Tudo que a gente precisa é sentir Deus. A fé, ela é sincera, a fé sincera é dominadora e contagiosa. Porque se você age com fé, se você emite essa sua certeza, você contagia o outro. Quando você entra num lugar que está todo mundo para baixo, começa a reclamar da vida, você também não fica abalado com aquilo? Nossa, nós vivemos esses tempos aí de eleição, né, onde você chegava, seja quem for, era um apocalipse praticamente que estava acontecendo, porque nada ia ser bom, nada vai dar certo, aquilo contamina, você entra respirando, você sai murchinho de uma conversa dessa. Se você não cortar... Sim. Sim. Então, os fluidos que estão, a energia, né, o fluido vital, tudo que permeia o universo, ele se contagia com a energia, né? E assim, a do nosso planeta não é aquela purificada, né? A gente sabe que não é. Mas se eu não crio em mim esta luz para estar nos ambientes,
eu me contamino com o ambiente, e aí é isso. Fica doente, cai, né? Porque é forte isso. Agora, se a minha também for forte, se eu chegar e tiver esse entusiasmo e essa certeza, a pessoa já começa a falar mais baixinho, quando começa a botar essas desgraças todas, que vê que aquilo não é igual ao mar, né? Aquilo não bate em você e volta. Bate em você e volta. Você não entrou naquela onda. Então, aquilo não te contamina. E isso é importante em tudo quanto é lugar, gente. Isso é aprender a viver, porque daqui a pouco você está chorando, depressiva, está deprimido, porque além dos encarnados, tem os desencarnados, que estão nessa onda também negativa, e você chama todo mundo junto. Aí a cruz fica pesada. Aí tem uns 1000 quilos em cima da gente. Então é show, sabe? Show, não quero isso para mim. O que é que eu quero fazer? Eu quero mudar, então eu quero ser diferente. A fé é contagiosa, né? E os Espíritos nos dizem, pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la aos homens. Quando você compreender, tem que estar ligado a uma atitude. Não adianta eu sair daqui achando tudo lindo e não fazer nada. Não agir diferente. Para eu compreender melhor, eu tenho que agir. Aí eu vou ver, funciona. Ou, para mim, desse jeito não funcionou. Mas como que podia funcionar? Vou fazer de outra forma. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende a verdadeira fé na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Amai a Deus, mas sabeis por que amais. Crede nas suas promessas, mas sabeis por que o fazeis. Segui os nossos conselhos, disseram os espíritos superiores, mas consciente dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos. Para atingi-los, crede e esperai sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. Nós precisamos transformar as nossas relações. E, de novo, não é uma coisa tão difícil assim. A nossa conexão humana necessita ser mais aprofundada, né? Precisa ser uma conexão mais verdadeira. Porque muitas vezes a gente não precisa de palavras, né? O olhar, não dizem que os olhos são a janela da alma? Então, eu proponho assim, escolham uma pessoa e façam isso, 4 minutos, olhando sem desviar os olhos. Muitas pessoas têm dificuldade até de conversar olhando nos olhos uma das outras, né? 4 minutos é tempo pra caramba. Mas vocês vão poder sentir, ver, ouvir e sentir o quão é transformador e quanto assim, te abraça, te acolhe, saber que você se conecta com o outro ser humano. Então, nós não estamos sós. Tem Deus e essa conexão que a gente necessita fazer da fé. E tem todos nós que viemos juntos. Família, amigos. Estamos no mesmo planeta, com o mesmo objetivo, na mesma cidade, no mesmo bairro, às vezes no mesmo prédio. Não é? Então, esta conexão nos é necessária para que a gente possa ser feliz. Então, no nosso dia, que a gente possa praticar, eu entrego, porque a vida se encarrega das lições que eu preciso aprender. Eu confio, porque a minha consciência se amplia com cada experiência vivida. Eu aceito, permaneço aberto e disponível a todas as situações que a vida me trouxer. E eu agradeço com o coração, com o coração aberto e confiante, estou pronto para mais um dia. A gente precisa da entrega. O que é a entrega? Porque nós somos muito apegados. Tanto quanto o nosso corpo está aqui na Terra, né, quase que chumbado, nós também somos muito apegados às coisas, às pessoas. Temos um senso de propriedade que não existe. Nós não somos dono de nada. No mesmo instante que eu estou aqui, daqui a 1 segundo eu posso não estar mais.
E esse exercício do desapego é um exercício importante, né? Quando a gente larga um objeto que a gente gosta, quando a gente divide, quando a gente reparte, isso também faz a gente crescer, né? Porque a gente diz, não, eu entrego a Deus meus problemas. Entrega não. Não entrega porque você conhece aquilo, entendeu? Entrega se for para ser o que você quer, né? Mas não entrega de verdade, seja feita a sua vontade, como a gente, né, ora no Pai Nosso. A gente fala isso, depois a gente fala, mas se der, porque eu acho que assim ia ser melhor, né? Tem sempre um porém, um senão, né? Não é assim que a gente faz? Não, eu te peço para aquele emprego cedo, meu filho, porque ele precisa tanto. Eu sei, pai, se não for melhor, não aconteça, mas pensa direitinho, né? Vê se não bota meu filho na fita, porque, não é? Então, nós precisamos treinar e exercitar que a nossa família, na verdade, são todos, é a humanidade. É quem está lá do outro lado, é quem está aqui. E não ter esse sentimento de posse, de fato confiar nesse Deus que permeia todas as coisas e que nos guia se a gente se deixar levar, se a gente ficar mais leve, não ficar tão pregado e igual o burro quando empaca num troço, quando a gente fala, não, eu vou me permitir experimentar coisas diferentes, novas, vou deixar aí isso que eu conheço, me serviu, mas agora não serve mais. Eu quero acelerar a minha evolução. E essa leveza é do confio, é do aceito. Eu aceito que existe uma impermanência nas coisas, né? Aquilo foi bom, a vida não é linear. Vou nascer, vou crescer, vou estudar, vou me formar, vou casar, vou ter filhos, vou me aposentar, vou ter casa na praia, e é infinito o que a gente julga que a gente pode ter na vida. A vida não é linear, cada um vai ter da vida aquilo que necessita para aprender hoje, nesta experiência, nesta encarnação. Então, que a gente possa, em primeiro lugar, agradecer, porque a gratidão atrai também, né, mais coisas boas. Os bons espíritos, quando a gente está em prece, quando a gente realmente se entrega, vêm em nosso auxílio. Os espíritos dizem, na lei de adoração, que não existe prece que fique sem resposta, sem o devido socorro, quando a gente tem fé e é sincero. Então, a gente está aqui, a gente estuda a doutrina em casa, ou só vem aqui no centro, não sei. Acredita nisso? Está disposto a investir em você para ser um instrumento dessa força motriz da vida? E seguir e espalhar ao seu redor essa luz e essas flores, esse perfume, né? No olhar, no pensar, no agir. Se está disposto, vai ter toda a ajuda necessária e vai ser um sucesso a nossa jornada, né? O Espiritismo nos dá as ferramentas. A gente é que tem que pegar e ir. Somos instrumentos do Pai, né? Então, eu agradeço a vocês a atenção e a oportunidade de estar aqui para falar da importância da fé, que é uma palavra que, como muitas outras, né, foi perdida aí no seu sentido verdadeiro, mas que a gente possa resgatá-lo e possa, mais tarde, testemunhar de como a fé e o dizer sim para a vida é transformador. Muito obrigada e muita paz para vocês. Para nós, né? Para vocês só, não. Você desliga não, você vai ajudar. Ah, tá. Você vai fazer o sorteio aqui para mim? Depois dessa bela explanação, né? Além de muito linda, com muito conteúdo, eu já disse algumas vezes isso aqui, isso não é meu, obviamente, mas a gente vai repetir mais uma vez, né? Vocês acham, com toda sinceridade, vocês aqui, obviamente, praticamente todos, conheceram um pouco do que é Jesus de Nazaré, né? Com toda sinceridade, vocês acham que ele era mentiroso? Não, com toda sinceridade. Bom,
Se ele não era mentiroso, ele falava a verdade. Então, mais ou menos isso aqui, os espíritos superiores, a doutrina nos ensina, que nos passam as máximas com poucas palavras, que eles são para tirar o véu mesmo, né? Direto. Então ele dizia: vós sois deuses, não vos admireis do que eu faço, vós podeis fazer tudo o que eu faço e ainda muito mais. Ele era mentiroso ou não? É isso, né?